Comitê de 100 homens em japonês. Hyakunin Comitê é um teste extremo de resistência física e mental no Karate Kyokushin. Comitê é uma forma de sparring, uma das 3 seções principais do treinamento de karatê, e envolve combate simulado contra um oponente. O comitê de 100 homens consiste em 100 rodadas de comitê, cada uma com duração de 1 minuto e meio a 2 minutos. Normalmente, o praticante de karatê submetido à prova terá que enfrentar adversários semelhantes ou de classificação superior, podendo enfrentar o mesmo adversário mais de uma vez no decorrer da prova, dependendo do número de adversários disponíveis para participar. Cada oponente enfrentado estará fresco e não fatigado ou ferido. Cada uma das rodadas é feita em condições de teste, onde qualquer um dos lutadores pode desferir golpes de nocaute. O comitê de 100 homens pode muito bem ser visto como o teste definitivo de perseverança física e mental nas lutas, ou, nesse caso, em muitos outros esportes hoje. Em essência, o exercício consiste em rodadas de comitê de 1,5 a 2 minutos com 100 oponentes, de preferência um diferente para cada rodada. O desafio foi idealizado por Masutatsu Oyama, o fundador do Kyokushin, e a primeira pessoa a concluir o teste. Ele completou o comitê de 100 homens 3 vezes em 3 dias consecutivos. O segundo homem a completar o teste foi Steve Arneil em 1965. Em julho de 2004, uma mulher chamada Naomi Ali completou o comitê de 100 homens. Hoje é considerado um requisito de classificação normal passar de 20 a 40 rodadas de comitê ao tentar graduações de Dan. De acordo com as regras do Hyakunin Comitê, o teste é considerado aprovado se o candidato resistir a todas as 100 lutas sem descanso e ao mesmo tempo vencer pelo menos metade delas. As lutas são realizadas em contato total. Antes de 1967, o Hyakunin Comitê tinha a duração de 2 dias. Em 1967, tornou-se pré-requisito realizar todas as batalhas no mesmo dia. Comitê dos 300 homens de Oyama. Ele escolheu os alunos mais fortes em seu dojo, que iriam lutar com ele um de cada vez até que todos tivessem uma vez, e então eles começariam do começo novamente, até que as 300 rodadas acabassem. Ele derrotou todos eles, nunca vacilando em sua determinação, apesar do fato de que ele próprio sofreu ferimentos físicos graves no processo. Cada aluno teve que enfrentá-lo cerca de 4 vezes ao longo dos 3 dias, embora alguns nunca tenham passado do primeiro dia devido aos golpes poderosos de Oyama. A lenda até diz que Oyama estava disposto a ir para um 4º dia, mas ninguém mais estava disposto ou era capaz. Isso ocorreu não muito tempo depois que ele completou seu treinamento na montanha. O Comitê dos 100 Homens. Tendo dado o exemplo, Oyama começou a instituir o comitê de 100 homens como um requisito para atingir o 4º ou 5º Dan. Ele logo descobriu, no entanto, que nem todos tinham o espírito para fazê-lo, embora a habilidade física pudesse ser facilmente ensinada. A vontade indomável, coragem e determinação, o espírito de Ozu em seu extremo, simplesmente não era encontrado em todos. Assim, tornou-se um exercício voluntário para aqueles poucos que tinham o material certo. No início, as lutas podiam ser concluídas em 2 dias, se assim o desejasse a pessoa que as fazia, mas depois de 1967, Oyama decidiu que todas elas deveriam ser travadas no mesmo dia. Além do requisito básico de 100 lutas, outros requisitos são que o competidor deve claramente vencer pelo menos 50% das lutas, e se derrubado, não deve ficar caído por mais de 5 segundos. Além dos espetaculares 3 dias seguidos de Oyama, várias outras pessoas tentaram e completaram o comitê de 100 homens, mas não muitas. Sendo eles os seguintes: Steve Arneil, 1965. Steve Arneil da Grã-Bretanha, agora 8º Dan, foi o primeiro, e ele fez todos eles em um dia. Ele é agora o chefe da Federação Internacional de Karatê, IFK, sediada no Reino Unido, e que não é afiliada ao Onbu no Japão. O terceiro foi Tadashi Nakamura em 15 de outubro de 1965. Agora conhecido como Kaisho Nakamura, ele é o fundador do Old Seido Karatê, com sede em Nova York. O quarto foi Shigeru Oyama em 17 de setembro de 1966, fazendo um total de 120 lutas. Sem nenhuma relação com Sozai, ele agora é o chefe de seu próprio estilo, o Old Oyama Karatê, sediado em Nova York. O quinto foi Lueke Hollander em 5 de agosto de 1967, foi um proeminente praticante de karatê holandês. O quinto foi John Jarvis, 1967.
Um neozelandês Jarvis Sensei foi a quinta pessoa no mundo a completar a luta de 100 homens e foi graduado como quinto Dan por Oyama Sensei. Embora Jarvis Sensei tenha deixado Kyokushinkai, sua conquista ainda está nos livros de recordes da organização Kyokushinkai. Em 1º de dezembro de 1972, o galês Howard Collins se tornou a sétima pessoa a completar obrigatoriamente o desafio em um único dia. Ele chegou ao Japão em 1971. Ele eventualmente se tornou um Shideshi, aluno residente, no principal dojo Kyokushin em Tóquio. Ele tinha visto outros alunos tentarem o desafio, então sabia o que esperar. Ele completou o desafio em 3 horas e 30 minutos. Em 13 de abril de 1973 o japonês Miyuki Miura se tornou a oitava pessoa a completar obrigatoriamente o desafio em um único dia. Em 18 de abril de 1986 o japonês Shokei Matsui se tornou a nona pessoa a completar obrigatoriamente o desafio em um único dia. Em 25 de abril de 1987 o brasileiro Ademir da Costa se tornou a 10ª pessoa a completar obrigatoriamente o desafio em um único dia. Em 24 de fevereiro de 1990 o japonês Keiji Sanpei se tornou a 11ª pessoa a completar obrigatoriamente o desafio em um único dia. Em 19 de maio de 1991 o japonês Akira Masuda se tornou a 12ª pessoa a completar obrigatoriamente o desafio em um único dia. Em 22 de março de 1995 o japonês Kenji Yamaki se tornou a 13ª pessoa a completar obrigatoriamente o desafio em um único dia. Em 23 de março de 1996 da África do Sul Mario Soshoma se tornou a 14ª pessoa a completar obrigatoriamente o desafio em um único dia. Francisco Filho, o primeiro Shin brasileiro, foi um dos poucos brasileiros a efetuar com êxito o desafio Comite de 100 homens e o único no mundo a não precisar ser hospitalizado após o feito. Bateu o recorde de duração, 3 horas e 2 minutos, e de número de vitórias, 76 vitórias e 24 empates. Brasileiro fez isso 2 vezes, no curto período de 2 meses. A primeira vez foi no Brasil, e a segunda vez no Japão em 22 de março de 1999, no mesmo dia que Kenji Yamaki. Ele então continuou, no mesmo ano, para também ficar em terceiro lugar no Campeonato Mundial de novembro de 1995. As lutas brasileiras duraram 1 minuto e 30 segundos cada, e o evento levou 2 horas e 45 minutos para ser concluído. As lutas japonesas foram provavelmente as regulamentadas de 2 minutos cada, sem tempo total fornecido. O japonês Hajime Kazumi foi o 16º a concluir o teste em 13 de março de 1999. Hajime Kazumi completou seu commit de 100 homens no novo IKO-1, Onbu. Os resultados foram obtidos do site oficial do IKO-1, e são os seguintes: tempo por commit: 1 minuto e 30 segundos. Hora de início: 11 horas e 38, tempo finalizado. 15 horas e 42, tempo total de luta. 3 horas 20 minutos 40 segundos. Tempo total gasto: 4 horas e 4 minutos. Resultados: 58 vitórias, 42 empates, nenhuma derrota. O espanhol Pedro Luís Beltrán foi a 17ª pessoa a completar o teste das 100 lutas, sendo o único a realizar esse desafio aos 50 anos de idade. O espanhol Klaus Rex foi a 18ª pessoa a completar o teste das 100 lutas, em 12 de dezembro de 2002. A australiana Naomi Ali foi a 19ª pessoa a completar o teste das 100 lutas, em 4 de julho de 2004. Em 8 de dezembro de 2004 o karateca argentino Vitor Flores foi a 20ª pessoa a concluir o teste das 1 lutas. Em 21 de janeiro de 2006 o karateca espanhol Juan Manuel Galego foi a 21ª pessoa a concluir o teste das 100 lutas. Em 3 de dezembro de 2006 o karateca espanhol César Rufo Silvestre foi a 22ª pessoa a concluir o teste das 100 lutas. Em 29 de março de 2009 o karateca armênio Artur Ovanesian foi a 23ª pessoa a concluir o teste das 100 lutas. Em 22 de outubro de 2011, o karateca australiano Judy Hyde foi a 24ª pessoa a concluir o teste das 100 lutas. Em 26 de abril de 2014, o karateca russo Tariel Nikolaevich foi a 25ª pessoa a concluir o teste das 100 lutas.
Em 2 de junho de 2016, o karateca saudita Abdullah Tarsha foi a 26ª pessoa a concluir o teste das 100 lutas. Em 26 de novembro de 2017, o karateca japonês Takuma Kouketsu foi a 27ª pessoa a concluir o teste das 100 lutas. Em 10 de março de 2018, o karateca espanhol Daniel Sanches foi a 28ª pessoa a concluir o teste das 100 lutas. Em 28 de maio de 2018, o karateca japonês júnior Robert M.C. Inês foi a 29ª pessoa a concluir o teste das 100 lutas. Em 22 de fevereiro de 2020, o karateca holandês Sensenol foi a 30ª pessoa a concluir o teste das 100 lutas. Estes foram os lutadores que, até o presente momento em que concluímos este vídeo, conseguiram completar o teste das 100 lutas do karatê, também conhecido como Kumite de 100 homens, ou Yakunin Kumite. Este é um teste extremo de resistência física e mental no Karatê Kyokushin.